E tô passando lá em Seropédica, assim, antes de chegar na Dutra. Isso. Você passa ali por baixo, já era uma saída boa, que eu moro no Recreio. Aí eu olho assim do lado direito e eu disse, olha lá. Era Roberto Lopes que estava comigo na época. Eu dirigindo, eu disse, aí eu parei o carro assim, de um M enorme. Eu disse, aquele M eu conheço. Aí voltei. Isso a manchete assim, já tinha acabado, tá? Mas aí tinha que ir, o Roberto enchendo o saco pra gente ir. 2011. Isso foi em 2011. Aí eu disse, pô, olha o M da manchete, aí tirei foto. Isso. Aí viajei, fui para São Paulo, voltei e entrei em contato. Aí botou no Facebook, pro grupo, disse, olha, encontrei o M. Eu acho que eu estava na foto também, eu tirei uma foto comigo. Ou é o Aldir que tinha Não, foto o Aldir tem uma foto que foi tirada pelo Edson. Do outro M que foi tirado pelo Edson de Souza. Aí botei no grupo, aí virou aquela polvorosa, todo mundo, Mônica Miranda, todo mundo, vamos fazer uma vaquinha para comprar o M. Vamos atrás do resgate do M, para resgatar o M. Aí passou uma semana, eu disse, agora eu vou lá mais cedo, vou ver. Mas não consegui mais cedo, a casa estava fechada. Estava fechada. O M lá na frente. Passou umas 3 semanas, quando eu vi o M não estava mais, ou ele estava meio jogado assim de lado, aí eu não sei, não tinha lugar para botar. É porque a gente ia comprar Fizemos o M para botar uma campanha, vai botar o M onde? Não tinha onde colocar. Não tinha onde colocar. Comprar um terreno para botar o M ali, entendeu? Era uma coisa meio maluca. Eu cheguei a medir meu terraço. Isso. Para colocar na cobertura. A minha mulher ia adorar. Aí, aquele Mzão lá. Então, pô, o Marco participou também disso. E aí, pô, quando eu fiz o lançamento do livro, no dia 5, ele foi lá no... Esse M aqui, ó. Esse M aqui. Esse aqui. É o M da nossa logo ali. É da nossa logo. E se você que está assistindo aí souber onde está o M, fala pra gente aqui. Vai nos comentários, vai lá na nossa rede social, que a gente quer saber onde está o M. Inclusive, eu estava vendo, na última semana, eu estava vendo, falando de Manchete, mais uma vez, eu estava vendo os estúdios da Manchete lá em Vista Alegre, na Água Grande, de onde eu sou. Eu nasci e fui criado na estrada da Água Grande. Então, assim... E a gente estava vendo lá como está o estúdio lá. E ainda tem parte dos estúdios, os prédios são preservados ainda. Então assim, aqui, se alguém souber... Só para você saber, ó o M aqui, ó, a foto do Aldir. O Aldir Ribeiro com o M aqui. O Edson e o Rambo também, ó. Isso aqui já foi o Odair Rosa, nosso mestre das artes, que fez, que era exatamente o resgate do M, entendeu? Muito legal. Isso foi uma coisa muito interessante. Avisa pra gente, se você souber onde está o M, avisa pra gente que, pô, vamos tentar... Resgatar esse, botar no nosso terraço aqui o M, aqui tem espaço. Pra mim tinha a ver, M de Marcos, né? Também. O meu é mandarine, aí ó, a gente já faz uma vaquinha aqui, ó, a gente já divide. Vamos comprar uma terrinha. Fica 6 meses aqui, 6 meses lá na tua cobertura. Você é um cara que, pô, todo mundo gosta, eu acho que você deve ser aquelas pessoas que você não passa, você não vai na padaria sem alguém brinque com você. Severino! Cara, pra achar Severino. Virou clássico. É demais. É uma honra, impressionante. Quem criou esse bordão? Aquele que trabalhava com o Jô, o médico, ele é cardiologista. O Max Nunes. Era um gênio. Ele criou uma piada. Ele criou uma piada. Uma piada. Eu estava lá e eu fazia muito isso. O Maurício me chamava para fazer com a Gildo, com o Cotonete, para fazer com o fulano. Cotonete. Para fazer com a outra menina lá, para lançar uma minimatriz que é maravilhosa, que eu não lembro o nome. Fazia lá minha mulher, depois a gente fez, eu fazia um brocha, e ela fazia fantasias para brochou. Era Monique Evans, não? Não. Tá até hoje por lá. Bom, ele me experimentava os quadros comigo, né? Ele, não sei por que carregado d'água, me botou mais um quadro com o Paulinho, a gente fez lá, ele fazia um abajur. Faz o mesmo quadro, faltou o abajur. Cadê o abajur? Chama o quebra-galho para fazer o abajur. Primeiro quadro, ele fazia. Olha, você vai ficar que nem abajur, como? Você fica lá assim, aí quando o abajur fica assim. Isso é um abajur, doutor? Como se fosse. Isso é uma bichona. Olhando com o bofe. Fica aí, você vê, não enche o saco. Era o quadro mais baratinho, não tinha musical, não tinha história. Aí ele ficou lá assim, era o Davi Cardoso Júnior. Davi Cardoso. Bonito pra cacete, né? A atriz é a Linda. tá casado. Eles pensam que está de sacanagem. Ela vai me matar. Linda. Aí estão lá os dois no sofá, no amasso e tal. E ela, meu amor.
apaga a luz. Aí ele pegava na gravata do Paulo Silvino assim. Aí o Paulo Silvino fazia assim. Aí, não sei o quê. Aí ele fazia assim e o Paulo Silvino fazia assim. Aí, não apaga. Aí uma hora que ele estava no calor lá, o Paulo Silvino fazia assim, e ele assim, apaga, Severino. Eu dizia, não dá, assim não dá, eu tô todo aceso. Foi o primeiro quadro. Imagina. Explodiu. Gostaram tanto que na outra semana teve outra piada com o mesmo quadro. E virou. Vira fixo, né? Sequencial. Eu tentei levar você para lá várias vezes e tinha um pentelho de um diretor que dizia, não, mas ele é bom para rádio. Isso. Idiota, ele é bom para tudo. Francisco Barbosa é bom para rádio, para TV, para jornal, para qualquer coisa. Agora, e na Manchete, o maior desafio do mundo, né? Que é apresentar baile de carnaval. Você apresentou baile de carnaval? Baile de carnaval. Eu, Paulo Silvino, Rogéria, Jimmy Hall... Todo mundo apresentando. Todo mundo. Mas como é que era? Repórteres. Como é que Missão era? Impossível. Missão Impossível. Tom Cruise é molezinha que ele faz. Molezinha. Estou pensando em me candidatar a ser o próximo Tom Cruise no Missão Impossível. Porque é você, contra tudo e todos, fazer alguma coisa. O que é um baile de carnaval? É um lugar muito barulhento, onde as pessoas geralmente estão muito animadinhas. Muito, né? Elas estão aditivadas, né? De todo tipo de aditivo. Elas não estão ali para ser entrevistadas, estão ali para pular, cantar os outros, cantar abaixo de carnaval, enfim. Tirar roupa. Tirar roupa. Nossa, e como tirava roupa. Você fez baile onde? No Monte Líbano? Monte Líbano. No Glória. Hotel Nacional, Glória. Municipal. E apresentou também desfile de fantasia? Não. Só fazia baile de carnaval. Engraçado, eu achava que você tinha apresentado o desfile de fantasia. Não. E era engraçado, porque tinha concentração. A gente chegava às 4 da tarde para a transmissão, né? E ficava lá no camarim. Era de quê? De smoking? Não, era com roupa comum. Eu, quando apresentava os desfiles de fantasia, tinha que ser com smoking. Desfile pede, não. Era roupa comum mesmo. A roupa que você tivesse estava bom, nem tinha uniforme de time. Cada um ia com a roupa. Às vezes colocava algum adereço, alguma coisa na cabeça, alguma gravatinha. Mas... Bom, você que tem uma memória de elefante, para não dizer o contrário. Graças a Deus você está aqui, porque você se lembra mais das coisas do que eu. Você lembra que ano que foi isso? Não faço ideia. Mas foi na década de 80. Década de 80. De 80, entre 80 e 90. Bom, aí você sai da Manchete, não fica no baile de carnaval? Fiz só baile de carnaval, fiz os bailes, que era essa loucura, voltando ao baile. Baile era uma coisa doida, porque você se ouvia mal, tinha que ouvir a passagem do outro apresentador junto com você, para você entrar, não deixar buraco, você tinha que se posicionar num negócio que estava... É como se você estivesse numa areia movediça tendo que se arrumar, entendeu? Porque o baile não para, as pessoas passam na sua frente, passam atrás, gritam, puxam o seu cabelo, é uma farra. Igual o jogo de futebol, o cara foi entrevistar lá na arquibancada, é uma loucura. E você se fazer entender pelo entrevistado, ele ouvia a sua voz, então era tudo era um desafio. E a gente conseguia fazer. Mas você gostou de trabalhar na Manchete? Gostei muito de trabalhar. A Manchete era meu sonho. Mas só mostrar, antes da gente entrar na Manchete como um sonho de consumo para mim, eu gostaria muito de ter trabalhado na Manchete. Gostaria muito de ter estado na Manchete. Mas acontece que, numa das noites, o diretor... Não sei se era o Alcino Diniz, não sei quem era o diretor. Eu acho que devia ser o Alcino Diniz. Né? Pelo menos quando eu apresentava esses desfiles, era o Alcino Diniz que era o diretor. Certamente devia ser ele. Me chamou lá na suíte, no caminhãozinho. Né? Aí vou lá, falei, caramba, vou tomar uma banda. Que eu... Nunca chama a gente para nada, a gente nem vê o diretor, a gente nem via o diretor. Não vê. Hora nenhuma. Só ouvia a voz dele o tempo todo. Aí chego lá, diretor, tudo bem? As suas ordens, o que houve? Barbosa, por que você só entrevista gente vestida?
virei para ele, mas peraí. eu só entrevisto gente vestida porque é a única gente diferente nessa festa. Tá todo mundo pelado. Quem tá fantasiado é que chama a atenção. Então, eu vejo a fantasia, eu vou na direção da fantasia. Claro. E se o cara se produziu, esse tá mais disposto a até contar o que é a fantasia. Claro. O que ele tá mais comportadinho. Pelo menos até a hora que eu vou. Depois, se a fantasia se rasga e se perde, eu não sei. E a justificaficativa? Deu alguma coisa ou não? Ele falou, mas tenta pegar uma peladinha de vez em quando. Então tá bom. Aí eu pegava uma peladinha. Em momento algum, o Alcino Diniz disse para você como que você tinha que fazer. Não. Ele só apenas perguntou por que você só entrevistava gente vestida. Tem que entrevistar gente que está sem roupa, que isso não dá audiência, cara. Mas você chama atenção para uma coisa muito interessante que a Manchete traz, por causa dessa liberdade para quem cria, né? Que é mudar a linguagem do telejornalismo, a linguagem da dramaturgia, a teledramaturgia. As novelas nunca mais foram as mesmas depois da velocidade cinematográfica que a Manchete ousou fazer, porque os bons entendedores e grandes profissionais da época diziam que seria um suicídio se a gente não cortasse rapidamente de cena para cena, porque ninguém teria saco para ver. E a Manchete fazia aquela coisa de curtir a tomada que não acabava mais, com beleza. Pantanal foi o maior. Tanto é que eu não vi o retake porque não quis. Eu trago em mim, tão dentro de mim, a primeira edição, que foi tão impactadora para mim, impactante, que eu não quis, não estava satisfeito. Mas eram trilhas sonoras maravilhosas. Primeiro, eu amo música progressiva, Marcos Viana atacando um violino maravilhoso, aqueles temas fantásticos, e aquele visual. O visual do Pantanal foi mostrado pela primeira vez. O Brasil interior. Porque só não conhecia aquilo. É isso. Eu não conhecia a grandeza do Pantanal, só conhecia de ouvir falar. Depois da Manchete eu acho que o Brasil todo ficou apaixonado e quer um dia, pelo menos, passar um dia lá. O Zé falava que telenovela é assim, 10% externa e 90% interna. A Pantanal foi exatamente o contrário, né? O povo mudou para lá. Mudou, né? Então, 90% externa e 10% interna, entendeu? E a gente ficava chateado quando ficava muito tempo dentro da sala da fazenda, que não ia para fora, não ia para o mato. Para o mato, para ver aquela coisa toda. À noite, a floresta é uma festa. As pessoas pensam que a floresta à noite é um silêncio. Festa na floresta. Que nem no cinema. Não, é uma zona. É uma zona. Você ouve todos os barulhos possíveis e imaginários. Isso. E eu boladaço. Só que dormia de roupa, né, naturalmente. Chão frio, mó frio. Ela pela estante dá vontade de fazer xixi. Meu Deus do céu. Eu falei, Bruno, tô com vontade de mijar. Ele falou, vai como? Como? Eu não estou enxergando nada. Não estou enxergando nada. E é assim. Eu falei, Bruno, o que é isso? São os seres ou são animais? Eu já não sei distinguir, cara. Tava se cagando de medo. Totalmente. Não, tinha um barulho grotesco, cara. Eu falei, Bruno, mas eu vou ter que ir de qualquer maneira. Então, tu vai fazer o seguinte: a gente já usou o Sangã, a gente não vai usar o Sangã amanhã, que a gente vai embora amanhã de manhã. Amanhã de manhã eu vou usar o Sangã agora. Tu liga esse Sangã aí, me ilumina. Para eu poder fazer xixi. Mas o Sangã em nada, mesmo. Parecia aquela coisa desanimada. O Faz fazia assim, ó. Falei, Bruno, bota funcionar. Tô botando, aí botou e tal. Aí eu fui, mas foi assim, ó. E cadê que sai? Não sai, né? Não sai, cara. Não adianta, não sai. Aí finalmente saiu. Foi sair e o Sangã fazia assim, ó, pum, apagar. E aí, como é que eu volto? Falei, e agora? Bruno, fala aí para poder me orientar pelo som. Aí eu fui. Aí cheguei, me orientei, aí tem no saco, ele fechou tudo. Não saí mais. Esperou, mas na verdade eu nem dormi. Né, eu fiquei aquele sono que não é. Que é sono, mas não é sono. Não é sono, né? Aquela madorna que você vai e volta. Não é que chama de sono REM, né? Aí puta, doido, vai clarear. E tem uma hora da madrugada que é uma hora mais escura mesmo. É a mais escura. Não tem um filme do Batman que ele fala isso? O Coringa fala isso? Exatamente. Aí eu falei, cacete, cara.
que escuridão. É. Aí daqui a pouco começa, que tinha um rio. Aí começa a Você- refletir assim. Aí que você viu um pouquinho de horizonte, aí um negocinho desse tamanho assim começa. Aí Eu vai, falei, vai. puta, graças a Deus. Aí, Tá amanhecendo. Eu sobrevivi à floresta. puta, eu pensei exatamente isso, Santoro. Puta, passou. Sobrevivemos. Puta, legal. Bacana. Aí acabamos fazendo as entrevistas lá, as matérias e tal, não sei o quê. Aí vamos embora. Só que antes da gente ir embora, eu acho que ali mais ou menos perto do Xingu, não sei, tem uma tribo de Tem índio. tribo de índio ali perto. Que o guia falou assim, vocês querem ver passar numa tribo? Então já são aculturados e tal, não sei o quê. Falei, vamos, deve render uma imagem legal, vamos. Aí eu fui. Eu, Bruno, Cílio, fomos, né? Aí quando nós chegamos lá, era um galpão enorme. Os índios já me aculturaram, aqueles índios que andam de bermuda e short. Sim, já tá. Já tá marromeno. Já, mais ou menos. Só que eles sentiram que a gente era branco e cagão. Aí eles começaram a fazer de sacanagem. Sacanagem, falam naquela língua deles, que eu não sei o que é, aquela macarola, isso aqui. E olhando pra nossa cara. Com a flecha na mão, assim. Com tacape. Homem, mulher. Mas uma pá de índio assim, dentro do galpão. Tem trauma até hoje, né, de Pô, Uma determinada atriz foi apresentada a seu Adolfo. Ela não estava E ela- mais atuando. Não estava mais atuando. Ela voltou a atuar em Carme. Ia voltar a atuar em Carme. E Ela virou uma religiosa. uma coisa- virou religiosa, é. É. E aí, mas ela tinha feito os filmes com nudismo, com sexo, com tudo. E ela, ao ser apresentada a seu Adolfo, ela falou o que estava tendo muito prazer e tal, e seu Adolfo falou que gostava muito. Ela é de ver ela trepando. Ela trepava muito bem. E ele falou isso com a Ele maior falou isso espontaneidade. na frente de todo mundo, uma espontaneidade doida, e ficou uma saia justa. Ficou um silêncio, assim, cortante. E eu não me lembro quem retomou a fala, porque teve uns que saíram, assim, meio de perto pela Não tangente. foi Glória Pérez que pegou... Acho que foi Glória Pérez que deu uma saidinha, assim, meio constrangida e tal. Imagina. E isso virou uma piada no coisa. Assim, vocês sabem o que seu Adolfo falou para fulano? É. Era muito rudimentar, não tinha muito investimento, não tinha muita vontade de ninguém. Aliás, com o clube com o clube da Xuxa também era assim. assim. Tá, pobre da Xuxa ficava lá sozinha, sem Paquita, sem ninguém, aquelas crianças atormentadas. Porque aquelas crianças atormentam mesmo, eu sei o que eu sofri. E eu falei, pô, Marcelo, não sei se eu quero ficar, eu vou aturar criança. Particularmente eu gosto muito de criança, dormindo preferencialmente. Mas quando elas se juntam, é uma tribo. É complicado. Enfim. Ninguém controla elas. E na televisão, elas ficam excitadas e levadíssimas, enfim. Bom, mas eu não gostei de nada. Mas gostei da Loura. A Loura era sensacional, né? Tinha 13 anos de idade e... 13 naquela época? 13 anos de idade, ela nasceu em 73 e em 86 ela tinha 13 anos. Aí... Você virou padrinho dela. Virei. Padrinho da gente. Eu gosto dela até hoje como se fosse minha filha. E assim, gostei muito dela, do jeito dela, espontaneidade, e a gente ria muito, a gente estabeleceu... Ela aceitava as coisas que você falava? Aceitava várias vezes. Quer dizer, ia ela e a mãe, né? E a família, e o pai também muito, né? Seu Chico e Angelina, Que eu me lembro que todo mundo falava isso, que a mãe da Angélica estava sempre junto, o pai junto e tal. E aí, ela aceitava bem legal, assim. Várias vezes eu parei, ela nunca tinha sido acostumada a isso, eu parava a gravação, que era o Marcelo Zambelli que dirigia. Quando ela falava qualquer coisa errada, eu falei, minha função aqui não é deixar ela cair no ridículo, ser ridicularizada e tal. É uma menina, não tinha obrigação de saber. Então eu acho que adulto tem que orientar. Então, ela fala, fiquei até meia tonta. Parou. Meia você põe no pé. É meio tonta. Aí voltava, bom. Entendeu? Bom. Pra dar um embasamento de correção, não ficar uma esculhambação. Bom, e assim fiquei na Angélica até ela fazer 16 anos de idade. O ministro, um calor doido, o ministro estava suado, e aí
Eu falei, o senhor quer uma água e tal? Marta era a secretária. Marta, secretária do seu Adolfo. Isso. Pediu água e tal, veio o garçom com água para o ministro e tal. Marta falou para o ministro, o senhor não quer tirar o paletó? Seu Adolfo deu uma saída, já está voltando. Sim. Quero. O ministro tirou o paletó, botou o paletó nas costas da cadeira, em frente à mesa de seu Adolfo. Bom, aí chegou alguém da direção. Vamos atrás vamos encontrar seu Adolfo. E saiu uma certa procissão atrás do seu Adolfo. Que eles foram para um lado do 804. E seu Adolfo entra pelo 706 e entrou na sala. Eu estava já saindo, quando o seu Adolfo entrou na sala, eu vejo o seu Adolfo pegar o paletó do ministro e falou, não quero quem fez bagunça aqui na minha sala. Não gosto de bagunça. Pegou o paletó do ministro e atirou pela janela. E o ministro lá na frente do corredor. Eu falei, agora... Eu não sei se eu me suicido agora ou depois. Foi, pelo amor de Deus. Porque ele não gostava de ninguém que pusesse... Não pusesse nada. O paletó, o nada, casaco, nada. Nem na mesa de edição não podia ter casaco, não podia comer, não podia ter nada disso. Tinha o famoso bigode que era o fiscal da gente. Sim, o bigode eu contei no meu coisa, ele era o James Bond era o agente secreto do Jaquito. O X9. Ele andava no corredor de madrugada, aquele homem não dormia. Aliás, eu queria saber que hora ele dormia, porque eu chegava lá às 10 horas da manhã, ele estava lá. Eu ia editar 2 horas da manhã, ele estava lá, eu não sei que hora que ele dormia. Eu não sei se ele dormia, inclusive. Eu já estou desconfiado, depois eu estava pensando nisso, que ele ou era imortal, ou era um espectro, ou era um lobisomem, uma espécie de uma coisa assim, porque... Ou vampiro, eu não sei que diabo que era aquilo. O Zé Bigode era o cara que controlava, entre outras coisas, o lanche do pessoal da noite. O lanche do pessoal da edição da lanche. O restaurante fechava às 7 e um abraço. Aí quem ficasse, ficasse. E aí ele dava, mas era disputado a tapa, né? Exatamente, era um pão horroroso. E ele dava senha. Com um refresco, não era suco. Era um refresco que podia ser de qualquer coisa que você nem identificava. E às vezes o sanduíche era pão com... Era um pão seco com um refresco que a gente falava assim, é de abacaxi? Não era de maracujá, por exemplo. Enfim, de tão não identificável que era a coisa. Bom, e a gente tinha um fumódromo que era na época todo mundo fumava. No quarto andar. Não, em todos os andares tinha. Sim, No quarto andar. Começou no quarto andar. Foi sugestão minha pro Jaquito. Porque não podia fumar lá. A gente ia fumar lá. E aí não podia jogar cinza no chão, mas também não tinha cinzeiro. Então era um inferno, porque tinha que guardar a Você guardava a guimba. E se jogasse a guimba no chão, porque toda vez que saía um grupo de lá, depois que fumava, ele ia lá inspecionar para ver se tinha guimba no chão. Se tivesse, falava com o seu Adolfo, olha, saíram. E ele sabia o nome de todos nós. Era impressionante. Por isso que eu acho que esse cara era sobrenatural. Ele não era de verdade. Enfim. Mas e aí, o paletó do ministro jogado pela janela? O paletó do ministro ele já tirou pela janela. Lá descia eu correndo pelo elevador do 706 para catar o paletó do ministro. Ainda bem que caiu na rua, né? Caiu na calçada. Imagina. Na calçada, porque tinha peso dentro, caneta, essas coisas. Meu Deus. E aí caiu, graças a Deus, não tinha celular, imagina se é hoje. Com o celular no bolso, pá! Quebrou. Quebra o iPhone 14 do ministro. E aí você voltou com... Voltei com o paletó na mão, desesperado, de vontade de desespero, para não encontrar um ministro. Porque imagina se o ministro está voltando. E eu com o paletó dele. Roubando? Você está roubando o paletó? Vim para a manchete e fui roubado. Eu, no mínimo, ia ser preso. No mínimo, né? Aí eu entreguei o paletó à Márcia. A Marta. Eu falei, Marta, agora o que a gente faz com isso? Sim. Seu Adolfo, esse é o paletó do ministro. Não, mas não pode ficar aqui. Aí seu Adolfo deixou, porque ele tinha uma mesa redonda, que aliás era uma coisa bem engraçada. Porque ele não gostava de bagunça, mas aquela mesa redonda na frente da mesa dele era uma zona. Tinha um monte de pilha de livro, tinha roteiro, tinha copo d'água, tinha tudo.
Né? Ele Eu falei, deixava ué, a zona para aquela mesa redonda. não é engraçado. Aí ele deixou botar o paletó do ministro numa cadeira da mesa redonda. E pronto, graças a Deus o ministro voltou, aí foi apresentado, e aí eles foram fazer reunião e tal. E eu segui minha vida, graças a Deus. Aí falei depois com o povo, olha, seu Adolfo jogou o paletó do ministro pela janela. Eu espero que não tenha perdido nada, nem caído nada. Se o ministro sentir falta de alguma coisa... Porra.